Olá galera, então hoje iniciando mais um vídeo no canal, assim, de hoje um pouco mais diversificado, mas sem perder o foco, que hoje eu elenquei então 6, na minha opinião, são não bons, ótimos canais para quando a gente fala de mercado financeiro, um pouco de análise técnica, essa parte de conteúdo aí que hoje também difundida, mas às vezes se contrapõe com outros canais um pouco interesse não tão direto assim no a ensinar, assim, então às vezes só vendem estratégias milagrosas, métodos de ganho fáceis. Então aqui o foco foi tipo filtrar 6 canais que eu considero e que vejo que tem bastante foco mais no que eu trabalho, se não diretamente, né? Porque muitos eu tive muito proveito de conteúdos por eles ministrados, né? Então, deixa eu só arrumar aqui essa carteirinha aqui. Então hoje é esse o tema do nosso vídeo, tá? 6 ótimos canais no YouTube sobre o mercado financeiro. Primeira parte, eu fiz um elenco então de critérios para entrar nessa lista. Alguns eu acredito que quem estiver vendo aqui vai estar bem acostumado com alguns canais que eu vou apresentar, se não tem nada, acho que não vai sair muito fora do que a gente está vendo por aí, mas se caso chegar alguém que não conheça e que contribua aí para o crescimento, essa é a intenção. Então, assim, o primeiro, por mais redundante que seja, tem que ser sobre o mercado financeiro. Por isso que no início eu falei assim, tipo, venda de estratégia, venda robozinho, venda não sei o que, em pouco tempo vai fazer não sei tanto de fortuna. Então, a ideia assim é que a pessoa fale conteúdo disso, sabe? Seja da análise técnica, seja do fluxo do dinheiro, melhores aplicações. Segundo, bom conteúdo gratuito, tá? Geralmente eu também usei isso com filtro, porque eu vejo que todos que têm um bom conteúdo gratuito, assim, dinâmico, didático, assim, têm boas intenções. Tá, explicação então em base em bibliografias conhecidas ou já revistas, tá? Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Que dentro do que eu já li, já acompanhei, quando a gente vê esses canais aí, tipo, segue muito, tem muito filtro, muito conteúdo que vem disso. E que é bom, porque acho que as pessoas têm que aprender isso. Todos nós temos que aprender que, de certa forma, quando a gente entra nessa parte de mercado financeiro, para aqueles que querem fazer negociações em mercados futuros, mercado à vista, não são rendimento, investimento em algo mais passivo ou rentabilidade pouco risco, a gente tem que entender os riscos do que a gente está pondo na mesa, né? Então não é jogar a própria sorte num simples robô ou porque alguém só falou ou só sala de sinais. Eu acho que isso às vezes não contribui. Acho que essa coisa, quando a gente deixa a mente preguiçosa, a gente no futuro acaba perdendo mais do que veio a ganhar. Segunda parte, então, o outro critério, então, apresenta uma boa didática em suas lives, está explorando bem desde o básico ao avançado, de modo que seja compreensível para todos. Quando eu assisto sejam lives ou vídeos, a gente nota que a pessoa fala, às vezes, desde o esmiuçado que a gente fala, né? E assim, ou seja, em coisas bem básicas a um pouco mais avançado, ou que seja assim, mas de uma maneira que seja compreensível, independente se estiver botando a primeira vez, entrando a primeira vez, conhecendo o mercado, sempre tem uma explicação tranquila, assim. Utilizem boa parte do tempo seus conteúdos mais métodos gráficos, tá? Botei como exemplo Fibonacci, então é mais ou menos querendo dizer que sejam mais técnicos ou mais grafistas, não importa, mas pode ter fundamentalismo, claro, porque quanto mais conteúdo agregado, melhor. Mas que seja um pouco mais direcionado ao gráfico. Não apresentam promessas de ganhos fáceis, tá? Relatam os riscos do mercado e necessidade de vivência, ou seja, que tem que ter aquele tempo de tela, tá? Que não é do dia para a noite que as coisas acontecem.
Não contém apresentações, pelo menos excessivamente ostentativas, tem em suas propagandas. Acho que aqui eu errei o português, que agora eu vou ter que olhar aqui. E se vendem ou não cursos não é critério de exclusão. Ou seja, tipo, não exclui. Se a pessoa tem que produzir conteúdo, tem domínio, tem que vender conteúdo, tem que vender curso, afinal ela se dedica e se produz conteúdo, ela tem que ganhar, né? Então não é critério de exclusão, é o trabalho dela. Tá? Importante é que não seja, ou pelo menos que não seja ilusório. Como a gente vê muita gente que tem feito, até tem canais assim que se dedicam ao contrário. Aí atrás as pessoas que vendem promessas fáceis aí, e às vezes tem um maior rendimento mais ou menos da venda de curso que praticamente do mercado. Que a gente sabe que na vivência assim não é uma coisa fácil, né? É um trabalho como qualquer outro que precisa de dedicação, disciplina e, antes de tudo, vontade. Tá? Então, outra coisa, os números que aparecem aqui na ordem não é que são melhores ou piores, é numericamente só, tipo, é só um porque veio primeiro na cabeça, então aqui que seja melhor ou pior que os outros, então a ordem não representa prioridade. Primeiro canal então que eu selecionei, o Educa Trader, tá? Ele é apresentado pelo Eduardo Mello. Seus conteúdos trabalham bastante na explicação do suporte e resistência, que é uma coisa que eu acho muito importante ter bem embasado, assim, um suporte e resistência bem definido. Às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito básica, mas não é. Então, eu acho muito legal, porque a primeira vez que eu acho que eu aprendi, revi sobre antes de entrar na literatura mesmo, ali dos livros, outras coisas mais, foi através desse canal. Tá? Foco na pontuação, controle de risco, ou seja, o maior foco no quanto que tu tem que ganhar, assim, quanto que tu tem que fazer ter o teu gerenciamento de risco e não só o valor, né? Porque o valor é algo, vamos dizer assim, é uma consequência, né? Tu pode aplicar muitos contratos e ter pouca pontuação e ter muito risco se tiver perda, né? Por exemplo, 2 vezes o risco para um de ganho. Isso é meio delicado. Então, eu acho interessante quando as pessoas focam muito mais na pontuação, no teu positivo por pontuação, do que propriamente um valor. Alto domínio de conteúdo, tá? Eu botei aqui o arroba do EducaTrader, mas eu vou entrar e sair das apresentação. E a gente vai entrar na página, tá? Que eu sigo aqui. Então esse é o canal, tá? Que tem já vários videozinhos gratuitos. Deixa eu botar aqui. Esse aqui acho que é o último, mas esse aqui tem ninguém. Os vídeos em geral tem 170 vídeos, tá? Esse aqui tá tudo relacionado, bastante coisa relacionada ao suporte e resistência. E tem outras lives também, as lives deles já vi, lives muito, muito boas, tem bastante atenção com o público e tal. Então, bastante conteúdo interessante. Fica aí a nossa primeira dica de canal. Depois eu vou deixar uma lista com os links de cada canal aí. Também não deve ser problema nenhum, afinal é uma divulgação positiva. E que seja positivo para todos, tanto para quem assiste, para quem emite conteúdo, enfim. Segundo, Nelógica. Diversos apresentadores, tá? Na verdade, a Nelógica é aquela relação com o Profit, né? Desenvolvedores do Profit, que é a plataforma de atuação ou de operação, sem ser, vamos dizer assim, não digo automatizada, mas evita aquele cálculo que você tem que ligar para o reitor ou outras coisas mais e dizer que tu quer entrar na operação. Tá? Porém, eles têm um mix de conteúdo muito interessante, tá? Eu até costumo achar que são os mais imparciais, vamos dizer assim, porque
São conteúdos básicos, bem visto como tá nos livros, assim, bem explorado, bem dedicação, assim, para construção deles bem interessante. Tem conteúdo de tape reading, tem conteúdo sobre os gráficos e são bem ilustrativos, tá? Vou entrar aqui então para dar uma revisada. Aqui, esse é o canal da Neológica, então, @Neológica. Apesar de ter, como eu disse, na relação com o Profit e tal, afinal é o produto chave, mas eles têm muita relação, muita coisa com entrevistas no fechamento do mercado depois. Tem a abertura de mercado também, tá? As mais legais, deixa eu ver aqui. Aqui, essas aulas de opções, eu vi as duas primeiras são muito interessantes, bem boas, bem explicadas, para tu entender o que é uma questão, o que é uma opção, o que é um put, um call, quando tem que vender. Acho que é interessante. Se alguém pensa em algum momento trabalhar com opções, essas aulas aqui são muito interessantes. Fundamentos. Aqui eu ganhei do tape reading que eu te falei, e é bem assim, é bem seguido, de 1 a 5, assim, nossa, bem dedicativos. E aqui é a parte do day trade da questão gráfica, tá? Então, assim, o conteúdo aqui não falta, desde também das próprias ferramentas dentro do Profit, explicados, assim. Então, também, um canal com muito conteúdo aí, bem, muito proveitoso. Terceiro, Viana Trade. É representado pelo próprio Viana, e por vezes sei que tem a participação da Carol, que o foco do canal é mais em scalps, tendo vista mais também operações rápidas, ou seja, que tu não fique o dia inteiro na frente do computador, seja objetivo. Prioridade também na soma da pontuação, controle de risco, identificação de candlestick. As lives são bem didáticas e com boa explanação. Tem live de periodicidade regular, eu considerei regular, tipo, tem frequência, sabe? Não é diário, porque eu saiba não é diário, mas principalmente aos domingos. E também realiza abertura de mercado, mas acho que não é diário, não. Essa live de domingo, por exemplo, é a que eu acho mais interessante para quem inicia ou começa ou que seja, porque ele sempre dá uma explicação básica, sempre volta atrás, sempre interage e mostra essa questão do Kendo, assim, que por mais que tu não possa olhar o gráfico de uma maneira única, assim, só o Kendo e pronto, eu acho muito interessante a forma como ele trabalha na formação do candlestick, ou seja, os dois principais Kendo que ele trabalha, enfim. Esse é o canal dele, então. Realmente, senão, então é sempre questão de forma rápida, não através de scalps. Então, para mim, um ótimo canal também. Já assisti muita live dele, bastante lives, já outros bastante conteúdo, assim. Bem proveitoso, então, principalmente para quem tá, seja para estar começando, isso aqui também. Abertura de mercado, leilão, comparação com abertura do Dow Jones com o índice. Sempre quando tem umas lives, entrega bastante conteúdo, muito conteúdo. Nas lives estão, tipo, as chaves do negócio, assim, pega bastante coisa. Tá. Aqui também acho que eu comecei a rever coisa de controle de risco, outras coisas mais. Spot resistência, que hoje eu trabalho do meu método, né? Que eu faço nos meus
vídeos com relação àquele Fibonacci, mas aqui também ele tem a questão da linha mestra, que é bem interessante. Esse método de rever com eles assim vale muito a pena para agregar. Quarto, e esse aqui eu creio que todo mundo não seria mais espantoso, né? Não poderia estar de fora, que é o Storm, apresentado pelo Alexandre Volks, se não me engano, que trabalha muito também com análise gráfica, autor de 12 livros, ele mesmo fala que tem acho que 22 anos de mercado, estratégia própria, é bem basado, bem divulgado, as lives são muito bem didáticas, tem uma ótima explicação, tem as lives, velocidade da live praticamente diária, com abertura de mercado, análise, revisão das ações do dia, ou até muito que o pessoal pede para rever. Mas, como eu digo, sempre a cereja tá geralmente nas lives, assim, porque sempre tem muito conteúdo entregue, assim. Alguma, seja pelo rompimento, seja alguma observação que pode ter para gatilho de entrada. Às vezes entender as commodities, entender as periodicidades, tipo, por que tá embaixo agora, que não é simplesmente porque é uma notícia, às vezes é porque é pelo tempo, às vezes é normal que ela esteja embaixo agora e volte a crescer num período que tem um consumo maior. Mas lembro muito bem falando isso com relação ao petróleo e Petrobras. Mas assim, conteúdo é o que não falta. E particularmente, como eu também eu sou de Porto Alegre, e o escritório aqui, para a parte presencial também eu pude participar. Muito interessante. Tá? O que traz, assim, isso aí não tem explicação. Tem muito conteúdo aí que eu acho que se eu ficar olhando, acho que a gente passa muitas horas. Mas principalmente esses shortzinhos, assim também, bem especiais. Aqui, isso aqui também, gaps. Essa aula de gap aqui é muito interessante. Muito bem explicada, assim, para entender os gaps. Tá? Tu entende muito melhor que às vezes quando tu tá, mesmo lendo o livro, pega uma aulinha dessa, assim, um shortzinho de 5 minutos ali, cai a ficha na hora. E dentro das coisas mais, né? Mercado à vista trabalha muito bem. Enfim, é quase como se dispensa a apresentação, mas tá aí então o canal como elenco dentro dos meus favoritos aqui. E que de certa forma eu utilizei eles, né? Então, do mais simples, aleatório, eu revi, assisto e extraio alguma. Vamos então para o nosso tempo. Viver Trade, tá? Ele é apresentado pelo Henrique. Foco também em análise gráfica, automação de estratégias. Prioridade é o mercado à vista. Todas as vezes, pelo menos que eu assisti, sempre teve muita revisão de gráfica de ações. Não que eu não fale do dólar ou do mini índice, mas eu vejo que tem bastante foco nessa parte do mercado à vista. Lives também, bem didáticas, bem explicadas. Tem live de felicidade. De manhã eu não lembro agora como é que tá. Está tendo sempre, mas aos sábados é o pulo do gato. Já fez, já vi várias aberturas de mercado, mas agora não sei como é que tá. Então, aqui, Verde Trade, bem proveitosas, principalmente para parte de médias móveis, entender bem a questão de médias móveis, onde elas trabalham, que nos atribui. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Aqui é onde eu comecei a rever sobre
a parte de colaboração, o que poderia ser interessante, poderia ajudar. Tá? Aqui os sábados, aos sábados de ação, geralmente são bem proveitosos. Tá? Eu mesmo já participei, já mandei, já pedi para rever alguma ação assim, e olha assim, dá o ponto de vista dele e são sempre bem proveitosos. Então fica também a dica do Viveiro de Trade como um canal. E o nosso último, não menos importante, mas acabou sendo o sexto, o canal do mercado. É apresentado pelo Caio Caua, foco em análise gráfica, a prioridade que eu noto assim, sempre quando há é mercado futuro, mas não engano do cripto também. Tem uma boa expansão, explica muito bem, principalmente os indicadores. Tá? Os indicadores técnicos no ponto do canal dele tem uma ótima expressão assim, quando fala de um indicador isolado. Periodicidade eu vi que tem ainda, enfim, não acompanhei muito assim, sobre isso. Mas tem bastante coisa que dá pra extrair muito. Deixa, acho que eu escrevi muito. Vou botar aqui. Deixa eu botar. Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre média móvel rápida, média móvel devagar, setup de entrada utilizando média móvel, por que usar uma média móvel rápida. Aqui, oportunidade nós, tá? Mas deixa eu ver se eu acho. Ó, esses vídeos aqui, ó. Aqui, todos esses que tem, falam sobre indicadores, passam muito bem aproveitado, principalmente assim, ó, essas ondas de Elliott. Tem um sobre Fibonacci também, muito bom. Ó, esse, tá? Então, assim, ó, são bem explicados mesmo. Então, também é um outro canal, assim, que eu considero bem bom, assim, para tu obter explicações, assim, sobre análise técnica e outros indicadores e demais, assim. Tá? Então é isso, obrigado. O vídeo de hoje é isso. Era elencar esses 6 canais que eu sempre gosto também de dar uma assistida, além dos uns outros demais que eu sigo hoje. Hoje que eu mais vejo, assim, até realmente o canal do Stormer, assim, tem gente que tá conversando muito sobre, para esse, digamos, momento de entre política, juros, aonde investir nas lives tem sido muito bem aproveitado, assim, acho que tu entendeu o caminho que tu direcionar o teu dinheiro no momento que o cenário se encontra é o melhor dos adaptos, então acho que hoje, certamente, do Stormer é o que melhor fala disso. Ou pelo menos o que eu mais tenho acompanhado, né? Porque tudo é algoritmo, né? Tu seleciona um, começa a ver um e de repente tu recebe uma enxurrada de coisas. Mas mais, gurizada, então a gente agradece. Até a próxima. Deixa um like se gostou. Se puder, se inscreva no canal. Se esse vídeo foi colaborativo de alguma forma.